Meus irmãos, eu gostaria que vocês que já estão em pés, abrissem a Bíblia de vocês em Romanos, capítulo 1, versículo 25. Romanos, capítulo 1, versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito. Amém. Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Senhor, eu e missionária Fabiola estamos aqui, ó Pai, para sermos usados pelo Senhor. Senhor, nos dê unção, nos dê sabedoria e nos use, ó Pai, como ferramenta nas suas mãos. Senhor, tira toda a escama dos nossos olhos, dos nossos ouvidos. Senhor, que os nossos corações sejam uma terra fértil, para que quando recebermos a palavra, possamos colocá-la em prática. Que ao sairmos daqui, não sejamos, ó Pai, como ouvintes esquecidos, mas nos dê a oportunidade, ó Pai, de tudo que aprendermos, possamos colocar em prática e abençoarmos a vida da nossa família e dos nossos familiares. Em nome de Jesus, amém. Poder assentar-se. Essa ministração, meus irmãos, nós vamos fazer ela de forma compartilhada. E tudo a ver com o tema desse mês, que é da família, certo? Dentro de vários temas que foram abordados, nós vamos falar aqui sobre os desafios da família no tempo atual, nesse tempo de modernidade, no tempo da pós-modernidade. A família, ela sempre foi atacada. Desde o Éden, através da serpente, atacando a primeira família, Adão e Eva, até as famílias na atualidade. E como nós lemos aqui em Romanos 1, 25, o diabo sempre usou da estratégia da informação e da mentira. E não é diferente nesse tempo atual. As ferramentas que o nosso inimigo usa, elas só se modernizaram através de movimentos e de ideologias. E nessa noite, nós vamos compartilhar o que tem mais assolado hoje a família ultimamente, que são os movimentos sociais e as ideologias. Então, nesse momento, eu vou pedir para a missionária Fabiola trazer para nós quais são esses movimentos e quais são as ideologias modernas que mais têm afrontado as nossas famílias nos últimos tempos. Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Quem tem família aí? Amém, que bom. Todos nós temos uma família. E talvez você pense assim, eu tenho uma família. Não era a família que eu desejava, mas eu tenho uma família. Mas eu quero te dizer que quando você aceitou a Jesus Cristo, Ele te fez membro de uma nova família, amém? Essa família que está aqui reunida hoje e que está se preparando para morar no céu. E é com essa expectativa da volta de Jesus é que nós estamos aqui comprometidos e nesse grande desafio de trazer, como o pastor Crimério disse, algumas informações à igreja a respeito de como o diabo tem usado, quais as ferramentas que ele tem usado para atacar as nossas famílias. Bom, eu quero agradecer também ao pastor Manuel pela confiança, a pastora Marjorie, e ele, como o Crimério já disse, direcionado por Deus, pediu para que nós falássemos sobre ideologia de gênero. Quem já ouviu falar em ideologia de gênero? Levanta a mão. Praticamente todos. E quem sabe explicar o que é ideologia de gênero? Levanta a mão. Nem 10% saberia explicar o que é ideologia de gênero. Confesso para os irmãos que até nós que estudamos sobre o assunto, em vários momentos nos vemos assim confusos e tendo que parar para ler várias vezes até compreender. E garanto a vocês que estamos em constante aprendizado. O que nós vamos tratar aqui hoje não esgota o assunto. Seria impossível nós falarmos sobre ideologia de gênero, agenda de gênero em 1h e 20 de ministração. Mas será o suficiente para que vocês voltem para suas casas e possam refletir sobre isso, possam pesquisar. Então vamos lá.
ideologia de gênero. Quando a gente ouve falar sobre isso, parece bem confuso. O que mais nos vem à mente são aquelas polêmicas no Congresso, os deputados brigando por causa da tal ideologia de gênero, enfim. Mas o que é uma ideologia? Ideologia é um conjunto, um sistema de ideias que são repassadas para determinado grupo, ou para uma sociedade, ou para uma nação inteira, ou para o Ocidente, várias nações, como nós estamos vendo. Na verdade, essa ideologia ela é disseminada a nível global. Não é só o Brasil, não são só as Américas, não é só o Ocidente. Embora os países do Oriente Médio ali sejam países mais fechados para receber essas ideologias e permitir que elas sejam implantadas, mas nós todos estamos sendo bombardeados. Agora, ideologia é isso, é um conjunto, um sistema de ideias que visam persuadir o indivíduo a acreditar naquilo que está sendo construído. É fazer com que nós mudemos a nossa forma de pensar, como, por exemplo, nós que somos cristãos, nós temos como nosso livro de prática, fé e conduta a palavra de Deus. Nós sabemos que viemos da criação, não somos fruto de uma evolução. Nós cremos na teoria da criação, porque nós cremos em Deus e cremos que Ele fez todas as coisas. Só que ideologias vêm para desconstruir isso. É por isso que nós ensinamos em casa, trazemos para a igreja, aqui as nossas crianças são ensinadas, são discipuladas, mas aí quando elas vão para a escola, elas começam a ouvir uma outra ideia, uma ideologia totalmente contrária àquilo que nós estamos ensinando e àquilo que nós cremos. Então, a ideologia ela vem com esse propósito. Só que nós não podemos mais chamar de ideologia de gênero. O mais adequado no atual momento, no cenário atual, é chamarmos de agenda de gênero. E por que isso? Porque antes era uma ideologia, só que essa ideologia construiu um movimento e ela agora constrói uma sequência, um planejamento sequencial. O que é isso? Uma agenda a gente usa para quê? Para anotarmos o que vamos fazer, nossas atividades, com datas programadas. E a ideologia de gênero, ela ganhou um corpo tão bem formado, tão estruturado, que não cabe mais, não é mais correto chamarmos de ideologia, porque já saiu puramente do campo das ideias. Agora é uma agenda porque tem um movimento social que trabalha para executar as ações, tem planejamento e tem sequência. Então, guardem isso, agenda de gênero. Isso é ideologia, expliquei o que é ideologia e expliquei o que é agenda de gênero. Agora, irmãos, você vai falar? Posso falar? Gente, eu gostaria que eu sei que as pessoas que estão aqui, que já sabiam que nós nesse culto de ensino iríamos abordar esse tema, que você anotasse. Nós vamos preparar todo o material que nós preparamos aqui para essa ministração, para ser disponibilizado aos irmãos. Só que é muito importante que quando nós estivermos falando, anotem, porque tem certas coisas, como o nosso pastor já bem mencionou de outras vezes, que quando você anota, você consegue lembrar mais fácil. Amém? Hoje, em cima disso que a Fabíola falou, hoje nós temos uma batalha cultural. Hoje existe uma verdadeira guerra cultural. Foi-se o tempo aonde se ganhavam através das armas. Hoje a batalha ela é cultural. As ideias são impostas não mais pela força, mas pela sutileza das ideias. Por isso que hoje essa agenda que iniciou-se como uma ideia, ela tem várias ações pré-definidas. Ela tem várias ações onde ela pretende convencer você do que ela está defendendo. E a maioria dessas ideias, elas são
opostas ao que diz a palavra de Deus. Por isso que nós lemos aqui em Romanos, onde fala que, pois mudaram a verdade de Deus. E uma dessas verdades que a ideologia de gênero, ou a agenda, ou a teoria de gênero quer mudar, foi a criação de Deus. Nós fomos criados macho e fêmea. Para a ideologia de gênero, não existem macho e fêmea. Ou se quando existe, eles separam o sexo biológico, macho e fêmea, do gênero, que seria homem e mulher. Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Deus nos criou como sexo biológico. Macho e fêmea é sexo biológico. Todos nós temos no nosso sangue cromossomos, os homens XY e as mulheres XX. Essa é a criação que Deus fez, macho e fêmea. Só que eu não sei se alguns irmãos já ouviram essa expressão, que geralmente os mais antigos falavam. Nasceu um menino ou uma menina, mas aí pergunta, é homem ou é mulher? Aí fala assim, nasceu macho ou nasceu fêmea? Se vai ser homem ou se vai ser mulher, vai depender do que vai acontecer lá na frente. Essa brincadeira, ou essa expressão, que muitas vezes até sutil, que a gente já ouviu, ela foi apropriada por esse movimento. Ela falou, quer dizer que independente de nascer macho e fêmea, a pessoa ela vai se tornar homem ou mulher, dependendo da criação que ela vai ter? Então, um homem macho, ele talvez não seja um homem, ele pode se tornar nascido macho, mas com o tempo ele pode se tornar uma mulher, ou vice-versa. Então, a diferença de gênero e sexo biológico é que o gênero, ele tende a ser uma criação social daquilo que o homem pode se tornar, ou a mulher. Isso na ideia do movimento, dessa agenda de gênero. É bem complicado, por isso que eu quero que vocês anotem, para que vocês consolidem esse critério na sua mente. Gênero é uma coisa que ela pode mudar, dependendo da sua construção social. E sexo biológico é aquilo que é determinado pela biologia. Quando você, mãe, que está grávida, faz um exame de sangue, de sexagem, para ver se o seu filho é macho ou fêmea, lá no seu sangue, mãe, dependendo os cromossomos que tem no seu sangue, vai definir se ele é macho ou se ele é fêmea. Se tiver lá no seu sangue que é mulher, se tiver XX, só XX, você está esperando gestante de uma menina. Mas se no seu sangue tiver lá um cromossomo Y, quer dizer que você está grávida de um menino. Contudo, essa agenda e essa proposta, ela quer mudar essa verdade de Deus. E nós temos que estar muito atentos a isso, porque eles são muito sutis. E se nós não nos atermos à palavra de Deus, isso pode entrar nas nossas casas, isso pode entrar no nosso dia a dia, assim como os nossos tios, avós comentavam que vai ser homem dependendo da criação. Não, Deus nos fez homem e mulher. Quando o médico olha numa ultrassom, ou assim que a criança nasce, existe uma constatação ali da genitália, masculina ou feminina, o médico já fala, é homem ou é mulher. Quando o médico passa essa informação, ou talvez através de ultrassom, ou no exame prévio, toda a família se prepara para criar aquela criança, aquele ser. Se for menina, a gente já vai cuidar de decorar o quarto de rosa, comprar todo o enxoval do bebê rosa, e criar um ambiente para nós educarmos aquela criança como sendo uma menina.
Do mesmo jeito, quando o exame constata que aquele ser é um menino. E aí nós vamos ter toda a criação, e aí, quando a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo quando ela crescer, ela não vai se desviar, não é apenas a respeito do Evangelho. A criação que você dá para o seu bebê é muito importante. É muito importante porque nós vemos casos onde a menina, ela se apega muito ao pai, e o menino se apega muito à mãe. E o que nós vemos muito é que muitos pais falham na criação dos seus filhos. E essa fase de criança, ela é uma esponjinha. Tudo que você ensina, a criança absorve. E muitos pais cometem o erro, como o pastor até disse uma situação aqui, aquela família esperava muito um menino. E durante a gestação descobriu-se que a esposa estava grávida de uma menina. E aquela mãe, criando uma expectativa de um menino, após o nascimento da menina, criou-se e demonstrou o sentimento que ela queria um menino. E aquela menina, por causa da criação da mãe, ela teve, na sua fase de criança mais adulta e adolescência, aspectos de conflito de gênero. Então, muito cuidado, pais, com essa situação. Os filhos são heranças do Senhor, mas como toda herança, nós temos responsabilidades. Bom, parece bem complicado, né? Eu vou só, de forma bem rápida, mastigar para que vocês possam entender. Para essa agenda de gênero, o sexo biológico pouco importa. Pouco importa quando você vai lá no médico, mulher, você está grávida, a mãe está grávida, e o médico fala, olha, é um menino ou é uma menina. Para essa agenda de gênero, isso pouco importa. É como se nós nascêssemos neutros, e a partir da nossa criação, o gênero ele fosse construído. Esse pensamento, ele não surgiu do nada. E talvez, vocês que já me viram falar sobre o feminismo, talvez não entenderam. Por que a Fabíola só fala sobre isso? Mas eu, tocada por Deus, eu sei que não partiu de mim, comecei a estudar sobre o feminismo e descobri que o feminismo é pai da ideologia de gênero. O que aconteceu? Uma mulher chamada Simone de Beauvoir, revoltada com toda a organização, a estrutura familiar que vem da palavra de Deus, que coloca a mulher numa condição de submissão ao homem e com, claro, o dever, a missão de edificar o lar, ela olha e fala assim, então é só porque é mulher? Então nós vamos desconstruir tudo isso. E ela já estava influenciada por um grande pensador, um grande filósofo, que todos aqui eu acredito que já ouviram falar, na faculdade já estudaram sobre ele, que se chama Karl Marx. Então Karl Marx falava o seguinte, que para ajustar a sociedade, para que a sociedade ela fosse igualitária, era preciso abolir algo muito importante para nós, muito importante para Deus, que é a família. A família é considerada um obstáculo para a implantação de igualdade. Só que nós todos estamos aqui porque nós sabemos que para esse mundo não tem jeito. Não tem jeito para esse mundo. Jesus está nos preparando para que Ele possa nos buscar. Ele vai nos levar daqui. Amém? Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Então não tem jeito para esse mundo. Só que Karl Marx, ele era satanista. Ele não acreditava em Deus. Então, ele não parte da perspectiva bíblica para construir suas ideias. Da mesma forma, as feministas. Simone de Beauvoir, que era marxista, ela falou o seguinte, então se o problema das mulheres é porque elas estão inseridas num núcleo familiar onde o homem é o grande líder e ela é tratada com inferioridade e ainda tem essa parada aí da maternidade que faz a mulher ficar em casa cuidando de menino, vamos desconstruir tudo isso. Agora veja se não é uma mente muito maligna, muito direcionada pelo diabo. Com certeza é. E aí ela escreve um livro em 1948, O Segundo Sexo, e a sua frase mais famosa é, ninguém nasce mulher, torna-se. O que Simone de Beauvoir estava dizendo? Que uma menina ao nascer, ela era entregue, uma criança entregue à família,
e a família é que iria criar aquela criança para ser menino ou menina, que o sexo biológico pouco importava. Então, eu, Fabíola, sou mulher hoje, porque um dia, quando minha mãe me recebeu, me deu o nome de menina, me vestiu como menina, me tratou como menina, e por isso eu sou uma mulher. E o Crimério é homem porque a família dele criou ele para ser um homem. Então, na agenda de gênero, resumidamente é isso. É isso que estão falando para as nossas crianças. Você não é homem, você não é mulher. Você precisa se redescobrir. Você precisa encontrar a sua verdadeira identidade. Mas nós sabemos que não passa de uma falácia de Satanás. Mas nós estamos aqui hoje como igreja do Senhor, sentados, ouvindo a palavra, tirando o tempo para estudar, porque nós não vamos aceitar que as nossas crianças, que os nossos adolescentes, que os nossos jovens sejam tragados pelas mentiras do diabo. Nós estamos posicionados. E é muito bom aprender tudo o que a Bíblia ensina, e a palavra fala sobre isso também. Às vezes a gente pensa assim, será mesmo que eu vou ter que estudar sobre isso? Será que é necessário? Eu ouvi uma frase, eu li, eu vou parafrasear porque eu não me lembro exatamente como ele escreveu, mas de Martinho Lutero. Ele falava o seguinte, que se você prega a palavra de Deus, mas você não está atento para a necessidade do seu tempo, você não está pregando a palavra de Deus. No dia que eu li isso, eu parei para refletir. Eu falei assim, sabe o que é mesmo? E explica muito porque Jesus, ele confrontava, ele pregava, ele pregava com amor, mas quando precisava ser mais rígido, uma pregação mais dura, ele também fazia essa pregação. Aí a gente olha para Paulo, ele era muito específico escrevendo as cartas, ele olhava para o problema, ele identificava o problema e ele escrevia em cima daquele problema. Quando Jesus traz a revelação para o apóstolo João, das 7 cartas ali para as 7 igrejas da Ásia, Jesus também é específico para falar de problemas pontuais. E nós precisamos nos posicionar e enxergar quais são os problemas da nossa época. Eu quero dizer algo para você, igreja. Nós não vivemos neste tempo por acaso. Não vivemos neste tempo por acaso. Nós somos as Déboras deste tempo. Nós somos o Daniel deste tempo. Nós somos Neemias deste tempo. Porque estão lutando contra a nossa família, mas nós estamos aqui nos posicionando em defesa da nossa família. Amém? Amém. Eu gostaria só de reforçar, eu falei sobre 2 versículos. Eu li o primeiro e não li o segundo. Se o pessoal da mídia puder colocar aí, Gênesis capítulo 5, versículo 2. Gênesis 5, 2. Em Gênesis 1, 27, Deus criou macho e fêmea. Em Gênesis 5, Deus fala, o homem e mulher os criou, e os abençoou, e os chamou pelo nome de homem, e os chamou pelo nome de homem no dia em que foram criados. Nós somos criaturas de Deus. A identidade que Deus nos deu, ela é relacionada ao propósito que nós temos aqui na terra. Por que o diabo ele quer tanto destruir a família? A família ela foi criada por Deus com um propósito. Esse pensador, ele faz essa reflexão muito interessante. O nome dele é Chesterton. Ele fala o seguinte: as coisas mais extraordinárias do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Deus nos criou com uma simplicidade, para nós cumprirmos um propósito extraordinário, mas da forma que a Bíblia nos coloca. Tratarmos esse assunto com a ótica do mundo não é a forma correta. Nós somos criaturas de Deus. Nós devemos encarar esse mundo com a cosmovisão cristã. O que muito tem entrado na igreja são ideologias, e aí o diabo é astuto por isso, porque ele tem, através dessa ideologia, ele tem tentado relativizar a verdade. Hoje, ideologias como essa, dentro das nossas igrejas, têm permeado.
o coração, a mente de muitos. E muitos têm se deixado levar por essas ideias. Assim como Eva, lá no Éden, foi enganada pela serpente, e o diferencial nosso, que nós temos que ter, é o conhecimento. A palavra fala que nós perecemos por falta de conhecimento. Então, um culto como esse, onde nós buscamos conhecimento, discernimento, ele é muito importante. Muitas vezes nós estamos muito interessados no mover, no pular, nas profecias, e abrimos mão daquilo que nos é muito importante. O diabo, ele aproveitando essa falta de interesse em termos conhecimento, é que ele tem avançando nessa agenda da ideologia. Então, a partir daqui, meus irmãos, buscamos nos inteirar, nos informar. Eu sei que nós vamos avançar no tema, e eu sei que se você não for interpelado ou interrogado acerca dessa agenda sobre ideologia de gênero, talvez você, pastor dirigente que está aqui, um membro da sua igreja, falando: pastor, como é que é isso? O que o senhor acha disso? Ou você, pai, avô, tia, que está aqui, mãe, um filho seu, chegar e te perguntar: pai, como é que é isso? O que o senhor acha disso? E muitas vezes nós nos calamos. Mas chegou um tempo, onde o povo de Deus, como a Fabíola disse, para esse tempo se levantará. E nós não vamos se dobrar a essas ideologias, e nem vamos nos omitir de falarmos as verdades de Deus. Amém? Vocês têm a mesma sensação que eu, que parece que de uns 20 anos, mas tem gente aqui que tem menos de 20, né? Quem tem menos de 20? Poucos. Então, tá todo mundo comigo. Parece que de 20 anos para cá, houve um boom nessa tal de ideologia de gênero, agenda de gênero, e todo mundo só fala disso. Todo lugar tem ideologia de gênero, todo lugar tem movimento LGBTQIA+. É impressão minha ou vocês também têm a mesma impressão? Não é só impressão. Deixa eu dizer para vocês o que aconteceu. Todo mundo aqui sabe que a ONU existe. E todos os anos há as conferências da ONU. E 2 conferências fez com que todo o globo começasse a falar muito, a fomentar a ideologia de gênero, a agenda de gênero. A primeira foi do Cairo, aconteceu no Cairo, e depois, em 1995, aconteceu a Conferência da ONU em Pequim. Essas 2 conferências tratavam sobre assuntos relacionados à mulher e à igualdade de gênero. Na Conferência de Pequim, uma outra feminista chamada Judith Butler, que escreveu o livro Problemas de Gênero, ela levou a seguinte ideia, que a heterossexualidade, ela só existe porque é uma norma imposta socialmente É esse slide, pode pôr. Por causa das religiões judaico-cristãs, ou seja, judaísmo, islamismo e o cristianismo. O islamismo também, porque o islamismo acredita na criação, ali em Abraão, naquelas primeiras leis que Moisés recebeu, enfim, até chegar na história também ali. A diferença é que eles acreditam que o filho da promessa não é Isaac. Enfim, não vem ao caso agora. E agora, talvez, muitos de vocês vão entender o porquê que eu me levanto, sim, todos os dias para combater o feminismo. Porque é uma praga. É uma praga que, não bastasse o estrago que faz, sozinho ainda criou a ideologia de gênero para deturpar a identidade das pessoas. E eu sempre gosto de falar isso. Identidade adulterada não cumpre propósito. Anote isso. Uma identidade adulterada não cumpre propósito. Quando o Crimério falou sobre Adão e Eva, ele estava querendo dizer o seguinte, que Adão, ele foi feito homem, e ele foi feito diferente de Eva, porque a função dele era diferente.
Ele precisava lavrar a terra, ele precisava cuidar dos animais, ele precisava de força física, ele precisava de uma anatomia diferente da anatomia de Eva. E Deus, quando faz Eva, faz de uma forma mais sensível, mais frágil, mais capaz de sustentar, carregar um filho ali no útero, amamentar, com a força necessária para cuidar do seu lar. E a agenda de gênero vem para desconstruir tudo isso, porque eles acreditam que só a partir da destruição desse conceito de família e da heterossexualidade é que então terão uma sociedade perfeita. Essa é a Judith Butler. Interessante, olhem para ela. Às vezes a gente fica assim meio na dúvida, né? Sem saber se é um homem, se é uma mulher. Não gera essa dúvida? Porque a agenda traz isso. Mulheres masculinizadas, meninas masculinizadas e homens efeminados. Meninos efeminados. É uma geração, me fugiu o nome agora, que você olha e você não identifica se é homem ou se é mulher. Você não consegue identificar de cara. Eu tenho certeza que você tem tido essa experiência por aí. Você olha e você não sabe se é menino ou se é menina. Então essa é a Judith Butler, ela é nossa contemporânea, tá, gente? Ela ainda vive. Agora vamos para lá. O que a agenda de gênero ensina? Primeiro ponto, que homens e mulheres não são diferentes. Sabe a tal da igualdade? Então, veja o estrago que o feminismo trouxe para a nossa sociedade. Porque agora a gente está falando de ideologia de gênero, porque lá atrás, um dia, resolveram falar que homens e mulheres são iguais. Hoje eu falei isso lá em casa, para uma amiga. Eu falei assim, não adianta nós lutarmos, espernearmos, guerrearmos, para fazer com que homens e mulheres sejam iguais, porque nós vamos perder essa guerra. Porque não é uma guerra contra o homem quando nós estamos fazendo isso, é uma guerra contra Deus. Deus deu uma sentença imutável. Primeiro Ele nos criou diferentes e depois, não bastasse isso, Ele nos deu uma sentença que ela é irrevogável, ela é imutável. Ela não pode ser revogada. Qual é essa sentença? Quando Ele resolve visitar Adão e Eva e eles já haviam comido do fruto, então Deus começa a perguntar para Adão, Adão, onde você está? E Adão estava escondido porque sentia vergonha, e ali Deus dá uma sentença. Deus dá uma sentença para todos eles. Deus sentencia o homem, Deus sentencia a mulher, Deus sentencia a serpente. E quando Deus fala para Eva, Deus fala que as mulheres seriam dominadas pelos homens. Que o desejo das mulheres seria para atender o homem, o seu marido. É ou não é? Não é isso que está escrito lá? E que a maternidade seria alcançada com muitas dores. Não tem como mudar isso, irmãs. Não tem como mudar isso. Nós iremos entrar numa batalha em vão. Nós iremos sofrer, nós iremos ficar magoadas. Mas essa agenda acredita que é possível construir uma sociedade onde homens e mulheres são iguais. Eu não estou falando que a mulher é inferior, de forma alguma. Nós fomos feitas imagem e semelhança de Deus também. Nós estamos aqui para revelar um propósito divino. Só que se nós entrarmos nessa guerra, sabe o que vai acontecer? Dentro das nossas casas, os nossos filhos verão uma mãe e um pai medindo forças, ao invés de estar prestando atenção no seu filho, no que ele está aprendendo. Aí essa criança, ela vai olhar, minha mãe é mais forte, ela é empoderada. Aí o menino homem vai falar o quê? Eu quero ser igual a minha mãe. E aí ele começa a mudar sua perspectiva de sexualidade. Ou então um homem que não assume a sua posição, que não é másculo, que não é protetor, que não é provedor. Aí também não vai passar masculinidade nenhuma para o seu filho. Vocês entendem a gravidade da coisa? Nós precisamos nos ajustar enquanto famílias para que nós possamos agradar a Deus e não deixar que esse mal adentre as nossas casas. Existe uma máxima no marxismo que eles falam, dividir para conquistar. E eles se esforçam para nos dividirmos. Não sei se vocês prestaram atenção, mas um tempo para cá, levanta-se héteros contra homos, negros contra brancos, patrões contra empregados, e por aí vai. Homens contra mulheres. Essa agenda, ela pretende, e a ideia
é nos dividirmos o tempo todo. E eles usam, como eu disse, de sutileza, coisas que nós não percebemos. Hoje, a maior fonte onde se trabalha essas ideias é no ensino. Hoje, nossas crianças passam em período integral, às vezes 8 horas na escola, 6 horas corridas na escola. E às vezes você, pai, que está aqui, que tem a sua rotina, o seu trabalho, você não consegue ter 6 horas com seu filho, com tempo de qualidade. Às vezes muitos saem, os filhos estão dormindo, e quando volta, eles estão dormindo de novo, porque precisam acordar para ir para a escola. E nesse período, aonde eles estão na escola, aonde iriam aprender as matérias escolares, didática, muitas vezes eles estão lá, recebendo conceitos e ideias contrárias ao seu ensinamento, contrárias principalmente ao ensinamento da palavra. E muitas vezes, quando nós sentamos para conversar com os nossos filhos, nós percebemos que muitos já estão, igual dizem por aí, com a cabeça virada. Então, muito cuidado. Você, pai, mãe, tio, avô, avó que está aqui, pastor, oriente as suas ovelhas. Eu sei que essa ideia, ela que está acontecendo hoje, ela não é recente. Esses ideólogos aí, eles planejaram, inclusive a escola de tempo integral, em 1970, que eles falavam o quê? Vamos colocar os filhos no maior tempo possível fora de casa, para que o Estado crie forme a sua educação, e as mulheres, vamos dar um jeito delas saírem de casa, trabalharem, para que elas também não fiquem ali responsável pela criação dos seus filhos. Então isso, irmãos, que estamos passando hoje, foi tudo muito bem orquestrado e planejado. E nós não podemos ser inocentes para ver tudo isso e falar, não, é assim mesmo, porque é isso que eles esperam de nós. Complementando essa questão da mídia e de todo o aporte da cultura, de tudo falar sobre ideologia de gênero, é porque na conferência da ONU, foi debatido esses temas e eles acharam super relevantes, claro, de interesse deles, e baixaram para a plataforma. Tudo que é baixado para a plataforma da ONU, os países signatários, e o Brasil é signatário da ONU, precisa difundir aquelas ideias, implementar em âmbito nacional tudo que foi discutido ali na ONU. Então, a partir de 95, é por isso que eu falei sobre os 20 anos, a partir de 95, parece que a gente começou a ouvir com mais frequência. E é tão interessante que eles trabalham da seguinte forma, levantando pessoas na mídia. É por isso que hoje a gente vê a Anitta. Infelizmente, a gente vê Luísa Sonza, ou é Sonza, né? Desculpa. Sonza. Que oremos por ela, gente, oremos por ela. Às vezes a gente ri e brinca, tal, e assim, olha, fala, não é para os meus filhos assistirem, mas a gente também não se dá o trabalho de dobrar os joelhos e orar por essas pessoas que hoje estão influenciando os nossos filhos, os nossos adolescentes. Afinal, também é uma alma que precisa de salvação. Aí o Pablo Vittar, e vocês acham que não influencia? Influencia muito. Eu vou dar um exemplo para vocês de como a mídia, ela tem um poder imenso de influência. Recentemente está sendo, né, exibido o filme da Barbie. Quem aqui assistiu o filme da Barbie? Levanta a mão, o pastor Manuel não está aqui hoje, pode ler. Só o André? Não acredito, teve mais gente. Eu não fui, eu quero ir, mas é porque eu não vou levar a minha pequena. Eu quero ir assistir, porque eu quero fazer a minha própria análise do filme. Só que nós vimos o que é chamado de contágio social. Todo mundo indo de rosa, de pink. No Instagram você abria, só ouvia a música da Barbie, sabe? Muitas paródias, muitas brincadeiras e todo mundo indo assistindo. As meninas indo com a Bíblia, tirando foto na caixa da Barbie. A Barbie que a Mattel não tem, Barbie crente, né? A Barbie pentecostal. Barbie pentecostal. O que é isso? Contágio social. Às vezes a pessoa nunca teve uma Barbie na vida,
mas ela foi porque ela queria tirar foto e postar no Instagram. Esse é o tempo que nós vivemos, e eles exploram sem dó e sem piedade a mídia. E aqui eu trago um alerta para vocês sobre isso. Isso é uma implantação da ONU. Ainda que nós tivéssemos hoje um governo conservador, que entendesse o perigo da agenda de gênero dentro da grade curricular, ainda assim algumas coisas o governo não poderia evitar, porque o Brasil é signatário da ONU, existe um pacto. O que é deliberado e decidido lá, a nação, esse país signatário precisa aplicar. Então eu faço um apelo para vocês. Eu sei que muitas mães saem para trabalhar porque precisam. Elas precisam ajudar o marido a manter a casa. Talvez ela não tenha marido, ela é uma mãe solo. Mas eu faço um apelo para vocês. Não deixem de acompanhar o que os seus filhos estão assistindo. Não deixe de acompanhar o que os seus filhos estão fazendo. Crianças, adolescentes que têm rede social. Criança nem deveria ter rede social. Adolescentes que têm rede social e os pais não têm a senha. Como assim, gente? Como assim? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A maior herança que nós podemos receber da parte de Deus aqui, na terra, são os filhos. A única coisa eterna que durará até que Jesus volte, tudo isso será destruído, mas os nossos filhos, a alma dos nossos filhos permanecerá e nós prestaremos conta disso. Ainda que você tenha que fazer dupla, tripla jornada, não seja omissa dentro da sua casa, porque eu te garanto que valerá muito mais você investir tempo com o seu filho, olhando, monitorando. Olhem o material didático, não confie. Hoje, a gente não tem mais a escola como um ambiente seguro que era antigamente. Eu acredito que na época que eu fazia ensino fundamental, minha mãe ficava muito despreocupada quando eu estava na escola. Mas hoje não é mais assim, porque o diabo, ele é astuto, ele é sagaz, ele mudou a forma de trabalhar. E agora ele entrou nas escolas, ele entrou nas universidades através das ideias, que foi o que o Crimério disse. Não é mais ali levando gente para o Coliseu, não é a perseguição dessa forma, mas a igreja está sendo perseguida através das famílias, através dessa ideologia que está sendo implementada. Existia uma máxima que falava: eu prefiro quem leva o filho para a escola nunca irá buscá-lo no presídio ou na cadeia. Porque o ambiente escolar, até então, ele era seguro. Era onde você formava a consciência da criança. Só que, infelizmente, hoje, o ambiente escolar, não quero também aqui generalizar, existem professores cristãos que estão no ensino e se opõem a determinadas agendas. Mas se você está aqui e é um professor cristão ou conhece alguém, sabe o quão difícil está se posicionar. Nós conhecemos irmãs que foram perseguidas por professarem a sua fé dentro da escola. Nós temos casos de alunos que, ao professarem a sua fé na escola, foram repreendidos. Só que o inimigo, ele é tão astuto, e nós padecemos por falta de conhecimento, que nós temos leis que nos garantem. Nós separamos algumas leis aqui. Na Constituição Federal, o artigo 226 fala: a família é a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. A família, ela não pode sofrer perseguição. Não é o que nós estamos vendo, mas existem leis para isso. Artigo 229, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos menores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. A família mencionou aqui a Convenção Americana dos Direitos Humanos, que é conhecida também como Pacto de São José da Costa Rica. No artigo 12, no item 4, fala o seguinte: os pais
Os pais, enquanto for o caso, os tutores têm direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que estejam de acordo com suas próprias convicções. Ou seja, você que é pai, você que o seu filho é cristão, ele não pode na escola receber uma doutrinação diferente à profissão de fé da família. E o que mais nós temos visto nas escolas é isso. Aí tem artigo no Código Penal Brasileiro, tem 2 artigos no Código Penal Brasileiro que resguarda a família, e no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, você tem pelo menos mais 3 artigos que defendem o seu filho e a família. Então, nós precisamos estudar. O inimigo, ele está aí todo munido de informação e deturpando a verdade. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, nós podemos ser iludidos e enganados, assim como foi Eva. Talvez você não entendeu o porquê dessas leis, né? É o seguinte, aqui na igreja, por exemplo, nós temos um adolescente que ele canta, toca, e ele estava na escola, tocando violão, na hora do intervalo, e uma autoridade da escola, não sei se diretora, coordenadora, chegou para ele e falou assim: não pode. Você não pode tocar aqui, você não pode cantar música cristã aqui dentro. Nós temos visto que o cristianismo tem sido banido das escolas estaduais. Das escolas públicas, melhor dizendo. Antes tinha ali a cruz, que representava o cristianismo, com base no catolicismo, e mandaram que fossem retiradas. As Bíblias, eu não me recordo agora, mas me parece que nem nas bibliotecas é permitido fazer a leitura da Bíblia. As orações, os professores que são cristãos não podem mais fazer, porque eles entendem como proselitismo religioso. O que é isso? É você ficar catequizando, sabe? Forçando o aluno a se converter a determinada religião. E isso tem acontecido. Aconteceu com um adolescente da nossa igreja. Aí, às vezes, você não sabe onde recorrer, como recorrer. Enfim, vamos falar agora para vocês, para que vocês possam entender um pouco mais sobre como acontecem as coisas no dia a dia, né? Nós recentemente tivemos um acampamento, e nesse acampamento, eu acredito que o pastor Manuel, ele falou algumas coisas aqui, então eu posso falar porque ele já falou. Nós vivemos uma situação que nós não esperávamos. Na verdade, mesmo vendo isso há muito tempo, nós não esperávamos que acontecesse nesse acampamento. Nós recebemos adolescentes, filhos de irmãos das congregações, que quando nós olhamos, nós não sabíamos distinguir se era menino ou se era menina. Nós não sabíamos se chamávamos de ele ou de ela. E é justamente por isso que existe um ativismo também em prol da linguagem neutra. Imagine daqui uns dias a gente ter que chegar aqui e falar assim: a paz do Senhor. Isso pode acontecer. Se as leis forem alteradas, isso pode acontecer. E diante de uma plateia, nós não vamos mais poder falar Senhor, Senhora, a paz do Senhor. Parece que eu estou falando outro idioma, né? É bem estranho. E realmente não é o idioma do céu, não é o idioma que deve ser falado por um servo de Deus, uma serva de Deus, e a gente espere que isso não aconteça. Mas nesse acampamento chegaram para nós adolescentes que estavam totalmente confusos em relação à sua identidade. Totalmente corrompidos por essas ideologias, porque na escola eles aprendem que podem ser o que quiser. Aí agora a gente quer explicar para vocês como é que vocês vão lidar com essa situação. Seja um filho, seja um adolescente da igreja, você que é pastor, como que você vai lidar com essa situação? Porque na adolescência acontecem algumas coisas. Existe toda aquela mudança hormonal, entra na puberdade, e aí o adolescente fica todo esquisito. Gente, eu mesma era super esquisita, vocês não têm noção. Eu sempre fui muito magra. Para vocês terem ideia, meus apelidos na escola eram
essa daí, os meninos falavam assim para mim, meus colegas, essa daí deita na agulha e se cobre com a linha. O paletó dela é de uma listra só. Esqueleto humano, Olívia Palito. Era isso que eu ouvia. Mas assim, Jesus nunca deixou isso entrar no meu coração. Era bullying. Naquela época ninguém sabia o que era bullying. Ia falar, aquele menino está falando isso de mim e tal. E aí a gente resolvia lá na escola mesmo e pronto. Por lá ficava e estava tudo bem. Porque também naquela época ninguém ficava inflamando esse tipo de coisa nas crianças. Ah, não, isso é bullying, coitado do meu filho. É triste, gente, é. Mas se a gente ensinar a ser vítima, é a pior coisa. O que nós temos que fazer é afirmar a identidade. Você não é isso. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é princesa, você é um príncipe, você é a imagem e semelhança de Deus. Eles estão falando porque eles não servem a Deus. Um dia a Esther chegou em casa para mim e falou, mamãe, tinha 2 meninas sorrindo, 2 meninos sorrindo e falando mal de mim, falando que eu era feia, na brinquedoteca de um restaurante que nós estávamos. Eu olhei para ela e falei assim, você sabe que você não é nada disso. Você sabe que você é a imagem e semelhança de Deus. Deus te formou com muito carinho, com muito amor. Isso que nós pais precisamos fazer. Não é colocar como vítima. Enfim, e na escola eles ouvem essas coisas, que eles podem ser o que quiser. Só que aí talvez vocês não ouviram ou já ouviram falar sobre disforia de gênero. Alguém já ouviu falar sobre isso? É uma fase, eu vou falar um pouco, o Crimério vai complementar. É uma fase em que o adolescente vive uma desconexão entre o sexo biológico e aquilo que é o sexo que ele se sente, se identifica. Um exemplo, eu, Fabiola, tenho um sexo biológico feminino, mas eu não estou me sentindo mulher. Parece que eu sou meio menino. E, gente, é verdade, adolescente é desengonçado. É ou não é? É muito desengonçado. As roupas não caem bem. Os meninos, a voz, tem hora que fala grosso, tem hora que fala fino. E eles têm vergonha disso. E alguns demoram mais um tempo para essa voz equilibrar, para ficar mais grave. E aí eles começam a achar, será que eu sou mulher? Será que eu sou menina, por isso que a minha voz é fina? E não adianta. Nem depois de homem, alguns não falam grosso. Não fala. Só que aí o diabo, ele é tão sujo, mas tão sujo, que antes, essa questão de disforia de gênero, que é uma representação mínima da população de adolescentes, antes era resolvido, era encarado como uma anomalia, era tratado para que o indivíduo com sexo biológico masculino se firmasse como homem. E a menina, a mulher de sexo biológico feminino se firmasse como mulher. Mas hoje não, por causa da agenda de gênero, o diabo implementou o seguinte, não, então é porque não se identifica, é transgênero. É isso que tem acontecido. Quer complementar, Crimério? Sim. Falar que não existem adolescentes, jovens, que estão em conflito com o seu sexo biológico, isso não é verdade. Você vê adolescente, jovem, crianças que estão em conflito. Antes dessa agenda, esses casos que representavam, olha só, representavam em torno de 2%, depois dessa ideologização, depois dessa propaganda, depois dessa influência e de contágio social que nós tivemos, esses números cresceram muito. Mas eu queria abrir um parênteses aqui, para dizer para você pai, para você pastor, para você que tem alguém na sua família, um adolescente, uma criança ou um jovem, que está passando por isso, que chega para você e fala, pastor, pai, mãe, tio, eu não me identifico com o meu sexo biológico. Eu acho que eu sendo homem, eu acho que eu sou menina, ou vice-versa. Se for na fase de criança e adolescente, 90% dos casos, 90, não estou dizendo todos, estou dizendo 90, ao completar 18 anos, com a produção de hormônios na puberdade,
ele já se resolve, certo? Você pai, você pastor, tem muitos terapeutas ou até psiquiatras que, adeptos da agenda de gênero, estão orientando pessoas, crianças, adolescentes e jovens. Você está se sentindo assim? Então acho melhor você assumir que você é desse jeito, porque senão, você lá na frente, você vai cometer um suicídio, porque você não vai ser feliz. Muito cuidado. Quando você tiver uma criança com esse quadro, procure um profissional, um especialista, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, não especialista em questões de gênero, porque a maioria desses profissionais tem uma visão não cristã. Procure um especialista, se for infantil, a criança ou o adolescente, procure um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta especializado em acompanhamento infantil, porque esse profissional não vai ter esse viés ideológico que muitos têm aí. O que nós temos vendo é que os diagnósticos de disforia de gênero, que até então era em torno de 2%, eles estão aumentando muito. E muitos, infelizmente, por profissionais não presos à verdade. E lembrando que existe uma indústria do hormônio, porque a pessoa, quando ele se sente com sexo, com seu gênero diferente do seu sexo biológico, muitos profissionais orientam a essa pessoa tomar hormônio, ou hormônio masculino ou feminino. Só que esses tratamentos com hormônios são muito caros, e muitos tendem a causar problemas de saúde. E em casos extremos, onde é diagnosticado esse problema e é orientado a pessoa fazer uma cirurgia, ou para tirar o seio, ou até para mudar ali o seu órgão genital, esses procedimentos diminuem até em 10 anos a vida das pessoas que passam por esse procedimento. E não é a garantia que a simples mudança de gênero vai trazer bem-estar para a pessoa. 90% das pessoas que optam em fazer essa mudança, elas se arrependem. E muitas diminuem em 10 anos a sua qualidade de vida. Então, a simples mudança sexual, ou tomar medicamentos para que isso aconteça, com uma interferência química, não vai resolver. Então, nós devemos ter muito cuidado nessa questão. O que está acontecendo é o seguinte: estão dizendo para as nossas crianças que elas têm um problema que não vai ser resolvido após esse período de puberdade, porque o que o Crimério disse é que mais de 90% dos casos, ao alcançar os 18 anos, isso se estabiliza. Só que aí os idealizadores dessa agenda falam: não, é preciso fazer um bloqueio hormonal, é preciso que o menino tome na verdade, o bloqueio é para bloquear a puberdade, o que aconteceria no caminho natural. Vocês entendem? Que aí o menino, o sexo biológico masculino, ele naturalmente, ao completar 18 anos, teria uma estabilidade. Não se sentiria mais estranho, no corpo estranho, não sabe se é menino ou se é menina. Mas aí eles fazem o quê? Eles bloqueiam a puberdade e começa a falar o seguinte: não, então você se vê como menino, então vamos tomar hormônios masculinos. Ou o contrário, é isso que está acontecendo. Só que a gente sabe que tudo isso é uma armadilha de Satanás. Tudo isso é uma armadilha de Satanás. Tem um caso de uma jovem, eu não lembro o nome completo dela, é Chloe alguma coisa, depois eu posso até compartilhar com os irmãos. Essa menina, ela foi levada para o psiquiatra. E o psiquiatra falou o seguinte para os pais: o que vocês preferem? Uma menina trans, um filho trans, ou vocês preferem um filho morto? Uma menina.
Os pais, em tamanho desespero, falaram, claro que a gente prefere um filho trans, vivo, mas trans, pode ser trans, mas vivo. A menina começou a fazer o bloqueio hormonal, depois ela começou a fazer ali, receber os hormônios masculinos, chegou a retirar as mamas, e depois disso, ela começou a entrar numa depressão profunda. Ela tentou suicídio várias vezes, até o dia em que ela se conscientizou de que estava lutando contra a sua natureza biológica e ela não podia mais continuar daquela forma. E ela fez todo o trabalho de reversão. Hoje ela é palestrante, ela incentiva pais e fala principalmente isso. Cuidado com os profissionais que vocês procuram para levar os seus filhos, para levar as suas ovelhas, cuidado. Porque os consultórios, eles também estão sendo ocupados por pessoas que pactuam com essa agenda. Enfim, resumidamente, para ser bem sucinta aqui, o que o Crimério queria mostrar é um experimento que... Por que o pessoal que concorda com a agenda de gênero fica tão enraivecido, enfurecidos quando nós chamamos de ideologia? Porque ideologia, como eu disse, são ideias falsas passadas como verdadeiras. E eles chamam de teoria de gênero. Mas para ser uma teoria, é preciso ter uma base científica, estudos comprovados de que realmente é uma teoria. E o experimento que eles usam para embasar essa agenda de gênero, essa mentalidade trans, é da família Heimer. O que aconteceu? Uma mãe teve gêmeos e um dos gêmeos foi fazer uma cirurgia de fimose. Na verdade, os dois precisavam fazer. O primeiro bebê a ser operado teve o seu órgão genital mutilado por um erro médico. O segundo bebê, a mãe não quis arriscar fazer a cirurgia. Com o passar do tempo, resolveu sem fazer a intervenção cirúrgica. Esse bebê que teve o pênis amputado, ficou transtornada. A mãe ficou desesperada, não sabia o que fazer. Um médico que já estudava sobre a questão de gênero, lembrando que gênero é construção social na cabeça deles. Esse médico foi acionado e essa família então foi apresentada para esse médico e o médico disse o seguinte: então vamos fazer um experimento. Vamos construir um órgão genital feminino e vocês vão criar o Bruce, que o nome dele era Bruce, como Brenda. Vão vestir como menina, vão tratar como menina, vai colocar para brincar de boneca. Então, começou a Brenda crescer, com 14 anos, descobriu que não era Brenda coisa nenhuma, que era Bruce. E durante esse tempo, até os 14 anos, esse adolescente, ele não se sentia menina. Ele estava vestido como menina, todo mundo chamava por nome de menina, de Brenda, mas ele não se sentia menina. Depois disso, após descobrir que tinha o sexo biológico masculino, ele então resolveu assumir a sua identidade original, mas a vida dele foi completamente transtornada, assim, sabe? A família inteira sofreu. E na idade adulta ele cometeu suicídio. Depois o seu irmão gêmeo acabou também morrendo de overdose, a mãe ficou depressiva, enfim, esse experimento destruiu toda a família. Talvez se eles tivessem lidado apenas com o fato da amputação, que não seria, claro, uma coisa simples de resolver, de lidar, esse rapaz provavelmente teria também enfrentado um grande sofrimento, mas não teria sido tão devastador como foi. Então, essa experiência do Dr. John Money foi extremamente fracassada e é o que eles usam para embasar como ali um experimento científico de sucesso. E esse pessoal, eles ocultam a parte que essa família foi destruída. Geralmente as pessoas que defendem essa ideologia apresentam esse caso como um case de sucesso, falando que, tá aí, essa família, família. Essa é a família. Essa moça que está aqui, aparentemente, na verdade, é o rapaz que... É o Bruce. É o Bruce, né? Então, que foi o... É o Bruce. Isso. Como que uma mãe ou um pai
cristãos devem agir diante desse problema? Eu sei que não é o desejo de nenhum pai e de nenhuma mãe aqui. Só que o que você vai fazer se o seu filho chegar em casa e falar: mãe, pai, eu não me identifico como homem, ou eu não me identifico como mulher, eu não me sinto menina, eu nasci no corpo errado. É o que eles mais ouvem lá fora e o que eles repetem. Como que você vai agir com essa situação? A primeira coisa que eu quero que vocês se lembrem, jamais se esqueçam disso: a nossa guerra não é contra carne ou sangue. A nossa guerra é contra principados e potestades. Esse adolescente, ele vai estar em conflito, porque ele recebeu muitas informações na escola, recebeu muitas informações na internet, no TikTok, nos livros que eles estudam na escola, porque está cheio de ideologia de gênero. Aí, em casa, é o único lugar onde ele pode sanar essas dúvidas de forma adequada, correta, verdadeira. Se você se coloca como inimigo ou inimiga daquela posição, daquela ideia do seu filho, é claro que você não vai pactuar com isso, entendam o que eu estou dizendo. Mas se você criar uma barreira ali, ele vai se intimidar. E não vai se abrir com você, mãe, não vai se abrir com você, pai. Não vai contar para você, líder, o que está se passando na cabeça. E aí, entendendo que essa guerra não é contra o seu filho, mas é uma guerra espiritual, você vai ter uma outra postura. Primeiro você vai orar, pedir graça a Deus, sabedoria, para que você saiba como tratar, para que você saiba como lidar com isso. Mas aí, a primeira dica que eu quero que vocês guardem: identifique a fonte de influência. Identifique a fonte de influência. Como assim, Fabíola? Você vai conversar tranquilamente com uma amiga, uma mãe amiga, um pai amigo. Meu filho, me conta, por que você está com esses pensamentos? Por que você está se vendo assim? De onde que você tirou essa ideia? Falaram para você alguma coisa na escola? E deixe ele contando. Eu estou fazendo aqui perguntas seguidas, mas nem é bom que você faça isso, porque ele vai se ver intimidado, pressionado. Faça uma pergunta de cada vez. Tente descobrir se esse conflito que está vivendo partiu da escola, se são colegas da escola, se foi um professor, se é o material didático que ele está usando. Por isso que é importante acompanhar, ler, olhar tudo. Se é a internet, se é um colega da rua. Por que é preciso identificar a fonte? Porque aí você vai saber como agir. Se é a escola, são colegas da escola, não é exatamente a professora, o material, mas são colegas. Na primeira oportunidade, troque seu filho de escola. Se uma conversa não resolver, porque quando eu era adolescente, resolvia, porque minha mãe falava assim: eu não quero que você ande com fulano mais. Ela era bem direta. E se andar, vai apanhar. Era assim que eu ouvia. Mas eu obedecia. Eu não estou dizendo que você tem que usar o mesmo método da minha mãe, mas lá em casa funcionava. E ela falava assim: eu não quero e não é para andar mais. E por mais que eu sofria, porque eu gostava da amiga, mas eu obedecia. E hoje eu olho para trás e eu vejo que a minha mãe tinha total razão. Por quê? Porque adolescente não tem juízo. O juízo do adolescente está no pai e na mãe. Se você não tiver juízo, aí vai dar ruim. Porque é você que tem que orientar. Então, a primeira coisa, identifique a fonte de influência. É o celular? Começa a cortar. Gente, tem pai, tem mãe que vai dormir e deixa o filho usando internet a madrugada inteira. O governo da sua casa está na mão de quem? Do pai, da mãe ou dessa ideologia que diabólica? Coisa boa não é. Lendo a Bíblia, eu te garanto que não é virando a noite lendo a Bíblia, não é. Então vigie, assuma a sua posição dentro de casa, mãe, pai. É uma palavra que parece dura, mas
quando João Batista veio com o espírito de Elias para reconciliar os pais aos filhos e os filhos aos pais, a mensagem dele era: arrependei-vos, arrependei-vos. Por quê? Exatamente. Então nós estamos neste tempo também de arrependimento, de conserto de famílias. Gente, uma coisa também que eu gostaria de reforçar é que nós temos percebido que muitos pais, igual a Fabiola falou, têm se omitido da sua responsabilidade. A criança, o adolescente, não vou nem falar do jovem adulto já, a criança e o adolescente, ela tem uma necessidade de reconhecer nos pais a autoridade. O padrão de autoridade que ela tem em casa, ela vai levar para a vida. E muitos pais estão sendo omissos. Dão um celular para o filho, para que aquele celular se torne uma babá eletrônica. Permite que ele fique altas horas acessando conteúdos na internet. E isso é muito nocivo, não só para a mente do seu filho, como para a espiritualidade dele. Fabiola ministrou na segunda-feira sobre a parábola da dracma perdida. A mulher perdeu a dracma dentro de casa. E muitas famílias têm se perdido dentro de casa. É fato que existe uma influência externa? Sim. Só que hoje a influência ela está dentro das nossas casas. Através da internet, através dos influencers, que hoje influenciam mais os nossos filhos do que nós pais. Muito cuidado. E o que você vai perceber o problema é através da conversa. Sendo amigo do seu filho, escutando. Eu sei que muitos aqui não podem ter um tempo de qualidade com seu filho todos os dias. Mas quando puder, não abra mão disso. Não abra mão. Porque o mundo ele está aí para tragar. Ele está assim, rugindo em volta de nós. O nosso pastor falou que o propósito do diabo é ele atacar a nossa família para atacar a nossa mente. E qual é a família que consegue estabilidade quando o seu filho está numa situação dessa? O que fazer quando uma criança ou adolescente disser que se identifica com o mesmo sexo? Olha, eu acredito que um pai, uma mãe que recebe uma notícia dessa deve ficar sem chão. Principalmente nós que estamos na igreja, que servimos na igreja. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Você precisa ter sabedoria ao receber essa notícia. Talvez a sua tendência vai ser ficar muito nervoso, muito nervosa, falar coisas que não deve. Mas nessa hora, se você não está pronto para essa conversa, não tenha de imediato. Mas te digo algo, tenha essa conversa. E até mesmo antes de chegar nesse ponto, eu deixo aqui um conselho para os pais e mães que aqui estão, ou talvez tios, porque às vezes os pais têm tanta dificuldade de falar sobre esses assuntos. Olha, eu sei que muitos aqui vão se identificar. Se casaram sem o pai e a mãe nunca falar sobre sexualidade. As meninas, as mulheres tiveram seu primeiro ciclo menstrual sem a mãe nunca ter ensinado o que era isso. Sim ou não? Sim. Mas nós precisamos ser prudentes. Se nós não ensinarmos sobre sexualidade, se nós não falarmos para os nossos filhos sobre esses temas, outras pessoas falarão. Outras pessoas nos ensinaram lá atrás. Só que naquela época ainda havia uma certa pureza, a malícia não era tanta como é hoje. Então, se nós não ensinarmos, se nós não doutrinarmos os nossos filhos, outra pessoa doutrinará no nosso lugar. Não espere esse dia chegar. É por isso que é importante afirmar a identidade do filho sempre. Agora, o que você vai fazer se receber uma notícia como essa? Você vai explicar que na adolescência os hormônios estão aflorados. Na verdade, a adolescente é uma bomba de hormônio ambulante. E talvez está ali brincando, está numa conversa, começa a falar de uma menina, eu não sei, enfim, pode acontecer 1001 situações. E está com um coleguinha e daí a pouco começa a sentir um negócio diferente por causa de hormônio. E só porque estava com um amigo perto acha que gosta de homem. O menino gosta de menino.
A menina gosta de menina. Essa conversa precisa ser aberta. Falar, minha filha, não é assim. Você está numa fase de muitos hormônios. E você precisa entender que isso que você está sentindo não é para agora, é para quando você se casar. Não é para ser usado dessa forma, e você pode estar tendo uma impressão errada, equivocada. Eu não tenho muito tempo para ficar falando sobre isso, mas no material que nós fizemos, nós colocamos algumas respostas para essas situações. Então tenham sabedoria no conversar. Não afaste o seu filho, a sua filha de você, porque ele disse que se identifica com o mesmo sexo. Não faça isso, é tudo que o diabo quer, é que você jogue o seu filho para o mundo, porque se ele não tiver apoio dentro de casa, alguém para conversar, para reverter a sua mente, ele vai encontrar apoio lá fora. Se nós colocarmos para fora de casa, o diabo está lá de braços abertos para receber, mas em nome de Jesus, nenhum dos nossos filhos se perderão, nenhum dos nossos filhos serão perdidos, nenhum se enveredará por este caminho, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu gostaria de pedir, eu sei que ainda tem alguns tópicos aqui para serem apresentados, mas como nós dissemos, nós vamos colocar à disposição esse material, e se você tiver alguma dúvida, nós recebemos uma pergunta aqui, eu vou responder, mas posterior, se você tiver algum questionamento, ou quiser saber mais informações, nos procure, para que a gente, se o material que for distribuído não for suficiente, nós vamos estar orientando tanto a Fabíola quanto eu pessoalmente. Amém? Gostaria de pedir para a igreja se colocar de pé. A pergunta que foi feita, meus irmãos, eu acredito, e eu já ouvi muito falar sobre isso. O meu filho, a qual lei devo recorrer quando eles querem obrigar o meu filho a dançar? Eu acredito que são aquelas apresentações de festa junina, né? Que inclusive, se não participar, não fica sem ponto, enfim. Nós lemos aqui que o pacto de São José da Costa Rica, ele menciona que lá nós temos direitos de manter a integralidade da nossa fé, e os nossos filhos não podem ser obrigados a mudarem de fé. Eu sei que dentro da cultura católica, as festas juninas, elas têm um papel que diverge da nossa profissão de fé. Então, através dessa lei, artigo 12, você pode ler os 4 itens, tá? Lá te assegura, pai e mãe, que o seu filho não é obrigado a participar de nenhum evento na escola que contradiz a sua profissão de fé. Neemias 4,14 diz assim: E olhei e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados, e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas e vossas casas. Que nós possamos ser como Neemias nesse tempo. Que nós sejamos revestidos de coragem, de ousadia, para que nós possamos pelejar pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pelos nossos irmãos, pelas casas dos nossos irmãos. Que nós possamos entender o quão é importante nos posicionarmos neste tempo. Amém? Eu quero orar com você, quero que você erga as suas mãos. Apresente a Deus a sua casa neste momento, apresente a Deus os seus filhos, as suas ovelhas. Vocês sabem quais são os desafios, vocês sabem os parentes que estão em conflito com a sua identidade, com a sua sexualidade, e que você possa apresentar ao Senhor. Eu sei que foi muito pouco, muito rápido que nós falamos aqui, mas que nós possamos buscar o conhecimento da parte de Deus para guerrear. Mas nunca se esqueça, não temam, lembrem-se do Senhor, grande e terrível. O Senhor nunca perdeu uma batalha. O Senhor disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja dele. A sua casa é a sua primeira igreja, a sua família é o seu primeiro ministério, e em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa. Os seus filhos não serão filhos de perdição, os seus filhos não serão abraçados pelas causas, pela ideologia homossexual.
Os seus filhos não entrarão para o crime. Os seus filhos não irão para a prostituição. Os seus filhos não se apostatarão da fé. Mas os seus filhos serão filhos tementes ao Senhor. A sua geração permanecerá. Gerações e gerações permanecerão, proclamando o reino de Deus na terra. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos por este momento. Pai querido, que tu possas abençoar a tua igreja, que o Senhor possa abençoar os teus filhos, homens, mulheres, jovens, adolescentes, as crianças deste campo, Pai. Ó Deus querido, nós apresentamos a cada um destes nas tuas mãos. Pai querido, que nós possamos nos posicionar como os teus servos um dia se posicionaram. Hoje a nossa luta é diferente, é contra ideologias, contra filosofias, mas o Senhor é o mesmo Deus. O Senhor é o mesmo Deus, grande, poderoso, terrível, incomparável, soberano. Ó Deus, e nós te invocamos. Nós, Senhor, consagramos a nossa vida e a nossa família a Ti. Onde há, Senhor, necessidade de conserto, onde há necessidade, Senhor, de pensamentos voltados para Ti, que haja novamente um quebrantamento, um arrependimento, que novos altares sejam levantados, Senhor, dentro dos lares dos Teus filhos. Oh Espírito Santo de Deus, remanatui declamas. Oh Espírito Santo, visite a casa de cada um dos Teus filhos e coloque tudo no lugar, porque nós somos a igreja que aguarda o Teu Filho. Nós cremos na volta de Jesus e nós cremos que os nossos descendentes, a nossa descendência será alcançada em nome de Jesus, em nome de Jesus.